Bom dia, que Deus nos abençoe, possamos todos nós termos aqui hoje um encontro que seja bastante agradável e que seja, sobretudo, proveitoso, para que nós possamos conseguir aqui, nesta manhã, algumas reflexões que possam ser boas para todos nós. Eu trouxe aqui para essa oportunidade o tema Buscai e achareis, que está abordado em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Allan Kardec, como certamente nenhum de nós aqui ignora, realizou o seu trabalho de análise, de exame dos temas dos evangelhos que estão no Novo Testamento, após haver concluído a construção da ciência espírita, após estar de posse, então, de todas aquelas informações, já conhecedor de todos aqueles princípios que ele havia coordenado juntamente com os espíritos. E ele, ao ver diante de si aquele trabalho, aquele resultado, ele naturalmente, já durante a construção, ele havia se dado conta, já havia observado, mas com ela pronta, mais ainda, ele podia perceber que ali estavam leis naturais, princípios fundamentados sobre leis naturais, e ao lado de tudo isso estavam também princípios morais. Princípios morais que ele via claramente que eram extremamente ou totalmente compatíveis com a moral de Jesus. Jesus, ao longo da construção da ciência espírita, ele já havia identificado Jesus como um espírito da mais alta ordem, do mais alto grau. Um espírito puro ou perfeito. Então ele já sabia quais eram as características desses espíritos, ele já sabia o que diz respeito a eles, como é que eles são unos com Deus, que eles são detentores da verdade plena. Ele já sabia que esses espíritos, mesmo quando encarnados, permanecem o tempo todo senhores absolutos das suas faculdades espirituais, o que certamente permitia a Jesus, mesmo estando encarnado aqui, permanecer o tempo todo na direção do planeta. Então, ele decide, de posse desse conhecimento, examinar aqueles 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Porque nós, normalmente dizemos, o Espiritismo é cristão, mas não é como as religiões cristãs tradicionais, que elas se originam do Novo Testamento, daqueles livros todos que estão lá, dos evangelhos, das cartas, todos aqueles textos que compõem o Novo Testamento. O Espiritismo teve as suas bases assentadas de outra maneira. Depois, Kardec vai aos evangelhos examiná-los, mas já então com aquele olhar crítico, aquele olhar aparelhado com o conhecimento espírita. E aí ele vai produzir um exame de tudo aquilo, extrair dali a essência, aquilo que poderia ser compatível com o espírito da natureza de Jesus. Ele vai condensar isso tudo, organizar e produzir o livro que ele chamou de O Evangelho segundo o Espiritismo, a partir da 2ª edição. Então, é interessante que nós prestemos atenção a isto. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho, como muita gente pretende fazer. Ele vai aos evangelhos examiná-los e vai descartar uma porção de coisas que ele sabe que não tem, não são compatíveis, que não poderiam ter sido ditas por Jesus, que foram coisas mal compreendidas pelas pessoas, que foram coisas, às vezes, mal reproduzidas, como ele vai dizer aqui nesse texto,
ou até mesmo que Jesus não disse, mas depois alguém resolveu acrescentar a esses textos com finalidades outras. Então, esse trabalho é o que ele nos entrega. No capítulo 25, ele analisa, então, este ensinamento que está no Sermão da Montanha, cujo texto que dá fundamento a esse capítulo, pelo menos nessa parte inicial, é esse que está aqui. Ajuda-te a ti mesmo, ele coloca lá este subtítulo aqui para começar. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então ele começa com o texto do Evangelho que está lá no texto de Mateus. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E àquele que bata à porta, abrir-se-á. Essa é a primeira frase, esse é o versículo 1, é o primeiro texto que aparece ali nessa análise. A gente percebe que essa abordagem, essa frase do Cristo tem diversas conotações. Ele fala, em primeiro lugar, em pedir, para se obter. Em segundo lugar, ele fala para correr atrás, para procurar, para buscar. E diz o resultado: aquele que busca, vai encontrar. Aquele que vai bater a porta vai se abrir. Mas é preciso bater a porta, não é? Mas nós vamos voltar um pouquinho a isso. Em seguida, logo na sequência desse texto, aparece esse pedacinho aqui. Jesus ainda falando: qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? A gente percebe que essa citação, então, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. O Evangelho de Mateus, para quem se recorda bem, o capítulo 5, 6 e 7, esses 3 capítulos trazem o chamado Sermão da Montanha, né? É o evangelho onde esse Sermão da Montanha está mais desenvolvido. Ele só vai aparecer no Evangelho de Lucas, daqueles 4 existentes no Novo Testamento. Mas ali ele está num capítulo só e bem mais sucinto. Essa segunda frase aqui: qual homem que dá uma pedra ao filho que pede pão? Qual homem que dá uma cobra, uma serpente, se o filho pede peixe? Ora, se nós que somos atrasados, imperfeitos, como está aí no texto, maus, sabemos dar coisas boas, pelo menos aquilo que nós achamos que seja, e procuramos dar o melhor aos nossos filhos, quanto mais não o fará o Pai Celestial, Deus, a suprema inteligência. Então isso aqui está voltado, está direcionado basicamente para a gente entender que é preciso realmente compreender que aquilo que vem de Deus tem uma finalidade útil. Isso vai ser depois desenvolvido, mas é fácil entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Muitas vezes nós nos desgostamos com determinadas experiências, determinadas coisas que acontecem conosco, desafios que temos que enfrentar. Muitas das coisas que acontecem conosco na vida a gente não gosta, não nos agradam.
pela natureza do Espírito que nós ainda somos. Porque nós não temos aquela visão ainda tão ampla a ponto de saber compreender os objetivos por trás de tudo aquilo que nos acontece. Então, a proposta do Cristo aqui, claramente, é nos fazer compreender que nós, muitas vezes, precisamos procurar, por trás daquilo que ocorre, o lado bom, a finalidade de tudo aquilo. O Kardec vai ter oportunidade de dizer aqui num dos textos, mais adiante, que, sendo Deus a bondade infinita, a misericórdia infinita, a sabedoria suprema, como está nesse, sabe dar boas coisas, muito mais do que nós, aos filhos, ele vai nos dizer que, se for de utilidade para nós o sofrimento em determinadas situações, os desafios, as provas, elas nos serão dadas, porque elas têm um objetivo superior, elas visam o crescimento, elas visam nos conduzir à felicidade. São meios que Deus vai nos proporcionando. Esses meios, por vezes, durante o momento em que nós estamos passando por eles, eles não nos agradam. Daí, esse texto da forma como ele é apresentado. Kardec começa essa abordagem aqui dizendo o seguinte: essa máxima, buscai e achareis, assemelha-se àquela outra, ajuda-te que o céu te ajudará. Então ele vai dizer assim, em outras palavras, é o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho. O progresso decorre naturalmente do trabalho. Então Deus não isentou o homem do trabalho. Fez do trabalho uma necessidade, uma lei, porque através dele o homem, desde a sua origem, desde os seus primórdios, se viu envolvido com a necessidade de sobrevivência, com a necessidade de vencer as intempéries, se defender dos inimigos. Então, em função de tudo isso, logo nos seus primórdios, ele começa a ter experiências, a passar por experiências que vão provocar o seu crescimento, levá-lo a um desenvolvimento. Que o Kardec vai dizer aqui, Deus deu ao homem, a mais do que ao animal, o desejo incessante de melhorar. Nós estamos sempre querendo melhorar, estamos sempre querendo buscar meios de tornar as coisas mais tranquilas, mais cômodas, melhores, mais agradáveis, mais confortáveis. Então, desde o princípio, isso vem acontecendo. Aquela passagem bíblica, muito simbólica, é óbvio, tudo aquilo que está ali no livro do Gênesis é altamente simbólico, e em muitas outras partes também da Bíblia. Aquela passagem, especialmente falando dela, em que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, e na linguagem bíblica Deus diz assim, ganharás o pão do teu sustento com o suor do teu rosto. Porque até ali, eles eram apresentados como imortais. Então eles estavam tranquilos no paraíso, não precisavam de nada disso. Ali tinha tudo. Mas de acordo com o simbolismo bíblico, em havendo praticado o chamado pecado original, que foi comer uma fruta que não era maçã, ninguém sabe que fruta que era essa, inventaram aí que é maçã, da chamada árvore da ciência do bem e do mal, porque Deus havia dito a Adão, você pode comer de tudo que tem aqui no paraíso, menos do fruto daquela árvore que está lá no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento. Aquela você não pode. A hora que você comer dela, você será expulso. Mas todos nós conhecemos essa história, né?
Aí veio Eva, aí veio a serpente seduziu Eva, Eva seduziu Adão. Não, vamos comer, não tem nada de mal. E comeram. Em função disso, Deus os expulsou do paraíso. E disse taxativamente: agora você vai ter que ganhar o teu sustento com o suor do teu rosto. Faz parecer, uma análise superficial desse texto, que o trabalho acabou sendo, então, um castigo imposto por Deus por causa do pecado cometido. Né? Você tinha tudo aqui, mas você infringiu o regulamento, agora você vai ter que se virar, você vai ter que trabalhar. Né? Nós, evidentemente, que vamos ver nessa alegoria um simbolismo diretamente relacionado ao fato de que o espírito humano, ao alcançar a condição de discernimento, ao alcançar a condição de compreensão do bem, do mal, ao alcançar essa condição de discernir o bem e o mal, ele passa naturalmente a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Responsabilidade pelo mal que venha a praticar, porque a partir dali já sabe o que é o bem e o que é o mal, e o mérito do bem que venha a praticar, porque já o faz também com discernimento, sabendo que está fazendo o bem e gostando de fazer o bem. Então esse simbolismo bíblico é altamente interessante. Nós começamos a crescer, vamos dizer assim, nós começamos a nos desenvolver de modo efetivo a partir do momento em que a gente consegue discernir o bem e o mal e consegue fazer escolhas. Por isso o Kardec prossegue aqui dizendo o seguinte: esse desenvolvimento inicial vai levando o homem a fazer descobertas. Ele se empenha em melhorar uma coisa, em melhorar outra e tudo mais. Só que o progresso que cada homem realiza, que cada espírito realiza numa existência, numa encarnação, é insignificante, é praticamente imperceptível. Então, o que ele vai nos dizer aqui? Como é que a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Porque se a humanidade se renovasse todos os dias com almas novas sendo criadas, ela permaneceria sempre no começo. É o que ele vai dizer aqui, ó. Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, que teriam tudo a fazer e tudo a aprender, porque estariam sempre começando do zero. E aquele pequeno desenvolvimento que alguém teria conseguido até os 30, 40 anos que vivesse, 50, porque naquela época se vivia muito pouco, teria que transmitir tudo para aquele que estava começando do zero. Esse ia chegar até ali e não ia passar disso. E assim sucessivamente. Então, a ideia básica contida na doutrina de vida única, de alma criada no instante do nascimento da criança, não nos possibilita compreender como o progresso poderia se realizar. Então, a partir do instante que nós refletimos com a doutrina espírita, que são as mesmas almas que vão indo e voltando, e trazendo consigo o aprendizado já realizado, e continuando a partir dali, e assim por diante, nós vamos compreender melhor como é que o progresso vai se dando. Porque se nós ficarmos naquela teoria de que a alma é sempre criada no nascimento da criança, e se nós pensamos no homem de antigamente, no homem bem mais atrasado, e olhamos para cada criança que nasce hoje, já bastante inteligente, bastante desenvolvida, nós só teríamos uma conclusão: é que Deus, ao longo do tempo, ao longo desse tempo todo, viria se aprimorando na arte de criar,
e que hoje ele consegue criar espíritos muito mais adiantados, espíritos muito melhores do que ele criava antes, o que é uma teoria absurda, não é? Então, ele vai dizer aqui o seguinte, na sequência: se Deus tivesse isentado o homem do trabalho físico, na origem, seus membros se teriam atrofiado. Se Deus isentasse o homem do trabalho da inteligência, ele teria permanecido na infância da humanidade, não haveria se desenvolvido, permaneceria nas condições instintivas do animal, porque no início, na sua origem, o homem é pouco mais do que um animal. Em função disso foi que Deus, isso Kardec diz aqui, em função disso Deus fez do trabalho uma necessidade e disse ao homem: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras. Todo o mérito terás da sua realização, e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É também em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho de pesquisa, das invenções, das descobertas, trazendo tudo já pronto, sem que o homem tivesse sequer o incômodo de pensar. Bastaria pedir aos espíritos, né? Me dê aqui uma receita, então, para eu inventar a vacina contra a Covid-19. E o espírito daria, e a pessoa se consagraria. Aí ele vai dizer, se fosse assim, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Eu vou ler esse texto seguinte aqui, para fechar essa primeira parte, que é assim, ó. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus, essas palavras que foram colocadas, basicamente, buscai e achareis, batei e se vos abrirá, significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. E completa o Kardec: é esse o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Trabalho, portanto, é uma lei natural. A procura, a busca, especialmente com relação às questões de ordem científica, nós temos um esclarecimento em torno disso, sobre qual seria a participação dos espíritos nesse processo, até que ponto eles poderiam ajudar ou não, trazer revelações ou não. Capítulo 26, perguntas que se podem fazer aos espíritos, item 291 em diante. Esse aqui é o 294. Ali se começa a falar sobre invenções e descobertas, que é aplicável ao assunto que a gente vem desenvolvendo aqui.
Lá na perguntinha número 28, que ele vai desenvolvendo, no livro dos médiuns, dentro dessa matéria, ele perguntou assim: podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Resposta dada: a ciência é obra do gênio, só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Imagine então uma pessoa que tivesse contato, tivesse conhecimento da mediunidade, tivesse facilidade para lidar com isso, interrogar os espíritos e conseguir fórmulas, facilmente fórmulas para inventar coisas, para descobrir processos novos. É o que ele diz: qualquer imbecil poderia se tornar um sábio. Porque aí o sujeito vai lá, pergunta para o espírito fala, ele vem aqui: eu descobri tal coisa, e se consagra, né? Como dizem determinados jogadores de futebol, né, Romildo? Eu se consagro, né? 29. O sábio, aqui ele leva a questão para o outro lado. Lá foi dito: não, o homem tem que conseguir sozinho, tem que ir atrás, tem que ir à luta. Depois ele pergunta assim: o sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Aí não se trata só do sábio e do inventor, isso aqui se aplica a todo mundo. Toda vez que nós quisermos empregar forças, que nós nos propomos a trabalhar na conquista de algum objetivo, nós recebemos ajuda. Olha o que está escrito aqui. Isso é muito diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha procuram o homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra, porquanto essas ideias, preciso é que ele as elabore e ponha em execução. Não chega pronto. Ele pode ter uma inspiração, uma ideia, um auxílio, mas ele é aquele homem capacitado, aquele homem que vai empregar todo o seu gênio, todo o seu esforço, toda a sua dedicação. A expressão aqui é muito clara, essa que está grifada aqui, ó. Deixar ao homem todo o mérito da obra, porquanto é preciso que essas ideias o homem as elabore. Então elas não vêm prontas, não é uma receita de bolo, né? E ponha em execução. Tem que suar. A inspiração faz parte, mas a suação é mais, né? E ainda tem uma notinha do Kardec, que provavelmente ele via muito isso, e ainda acontece com certeza, em larga escala, o seguinte: o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas, que no princípio toda a gente imaginava poder fazer por meio dele, por meio do Espiritismo. Então, agora nós podemos conversar com os Espíritos. Então nós vamos agora, e achava que ia descobrir tesouro escondido, que ia descobrir um meio de ficar rico, todas as curas de qualquer doença, e assim por diante. Isso virou realmente, como o Kardec está dizendo aqui, virou uma febre. As pessoas queriam enveredar por esse caminho, porque nós gostamos das coisas mais fáceis, mais cômodas, né? Se agora tem aí alguém que vai me dar a receita, ótimo, né? Vejam essa aqui, Romildo, ó. Eu sei que você está meditando, mas eu vou pedir a sua atenção aqui agora. Olha que coisa interessante essa.
Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receita para tingir e fazer nascer cabelos. Já pensou? Se fosse possível isso, hein? Curar os calos dos pés. Olha só a natureza das coisas que as pessoas faziam. Eu achei muito interessante isso aqui. Está no livro dos médiuns, nesse item 294. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios de origem das coisas. Alguns deles têm, e aí que mora o perigo, né? Alguns deles têm sobre essas matérias seus sistemas próprios, que não valem mais do que os dos homens, e aos quais é prudente não dar acolhida, senão com a maior reserva. Porque para tudo que você perguntar, vai ter um espírito que vai te dar uma resposta. Isso o Kardec advertia, o pessoal esqueceu disso. O movimento espírita não liga a mínima para isso. Tudo que vem dos espíritos é ótimo, maravilhoso, já sai publicando, é uma maravilha isso. Ninguém para analisar, para criticar. Não, aí criticar não pode, porque é falta de caridade, né? Então não pode. Caridade você usa com pessoa, com espírito, com texto, com conteúdo, com palestra, com o que quer que seja, com livro. Crítica impiedosa, análise rigorosa. Era assim que o Kardec recomendava, é isso que tem que fazer, né? Então ele advertia, ó, cuidado, você vai perguntar, o sujeito vai te dar uma informação. Agora, entre os desencarnados, existem os pseudo-sábios, aqueles que ainda não se desprenderam das ideias terrenas, que se acham conhecedores de uma porção de coisas, os orgulhosos, os vaidosos, e que pretendem ainda impor os seus sistemas, aquilo que ele acreditava. Não é o fato dele estar desencarnado que lhe conferiu uma sabedoria que lhe permite agora vir aqui ensinar, ministrar orientações de alto teor, nada disso. Muito cuidado. O mundo espiritual é composto por espíritos dos mais diferentes graus de desenvolvimento. Para isso que o Kardec construiu a escala espírita, que é um dos elementos de estudo mais importantes que nós temos dentro da ciência espírita, e que pouca gente se interessa, para mostrar que é preciso avaliar adequadamente com quem nós estamos lidando. É preciso saber que ali estão pessoas, espíritos desencarnados, que conservam paixões, que conservam vaidades e tudo mais. E que, se bobearmos, eles vão querer impor essas ideias. Né? E não é por outra razão que o Espírito Erasto recomendou, está aqui no livro dos médiuns, desse mesmo livro, que em se tratando das coisas vindas do mundo espiritual, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única teoria falsa, uma única mentira. Tamanho o cuidado que o Kardec e os espíritos da codificação tinham com essa questão. O Kardec estabelece nesse capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo um contraponto. E é um contraponto interessante, que nos faz ver exatamente como é que ele fazia para analisar os ensinamentos de Jesus. Porque no primeiro ponto, foi dito assim, você busca, corre atrás, você tem que fazer o esforço, você tem que lutar, isso tudo é resultado do esforço, do empenho e tudo mais. Aí vem um texto seguinte que ele coloca como contraponto, exatamente para mostrar que tem que ter cuidado na análise daquilo que está no Evangelho. Não pode pegar o pé da letra. Esse caso, observai os pássaros do céu. E aí vão aparecer alguns textos evangélicos, assim, ó. Palavra do Cristo, segundo os evangelhos. Não acumuleis tesouro na terra,
onde a ferrugem e os vermes os comem, e os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Aí um outro. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? E mais, por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu jamais como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Aí é Mateus 6, 19 a 21 e de 25 a 34. É também parte do Sermão da Montanha, como eu disse antes, 5, 6 e 7. Aqui é Mateus 6. Se a gente analisar esses textos aqui do ponto de vista espírita, nós vamos encontrar com um cunho psicológico aí, para análise, uma porção, um conteúdo enorme de análise. Essa última parte, por exemplo, com relação à ansiedade, né? O dia de amanhã trará consigo os seus problemas, vamos nos preocupar com o dia de hoje. É um simbolismo para falar da ansiedade. Em tópicos anteriores aqui, ele fala assim, não acumular tesouros na terra, porque aqui os vermes roem, as traças corroem, os ladrões roubam. Essa é uma alegoria, um simbolismo muito bom para a gente entender que é preciso valorizar mais as coisas espirituais do que as materiais, obviamente. E mais, não preocupa com o que você vai vestir, não preocupa com o que você vai comer. Deus já sabe que você precisa disso. O que ele fez aqui? Ele fez um contraponto, como eu disse antes. Na primeira parte, a gente vê Jesus falando, você tem que buscar, você tem que correr atrás, você tem que lutar para conseguir. Vemos aqui os ensinamentos que acabamos de ler no livro dos Médiuns. Tem que ser fruto do trabalho, a conquista é fruto do trabalho. Aí você pega esses textos aqui de Jesus, como o Kardec pegou, não precisa preocupar com nada, não. Se você tomar isso aqui ao pé da letra, fala, não, deixa tudo quieto, vou ficar sentado. Deus vai prover tudo. E tem muita gente que pensa assim mesmo, né? Não, Deus vai prover. Não trata de trabalhar, não, para você ver o que acontece, né? Vejam que lá atrás, no capítulo 14, ele já havia colocado esse texto, que ele agora coloca aqui como referência. Não repete, porque não precisava, era só ir lá olhar. E ele fala assim, singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável,
é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência é rigorosa. Se certas proposições suas, de Jesus, se acham em contradição com aquele princípio básico, aquele da lei de amor e de caridade, é que as palavras que lhe atribuem foram, vejam, são 3 coisas que ele vai falar aqui, ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são dele. Essa advertência e essa visão ele teve consigo, Kardec, permanentemente, essa lucidez, essa presença de espírito. Bom, isso aqui se choca. Jesus antes está dizendo, buscai e achareis, é preciso lutar, é preciso construir, é trabalhar para conseguir. Aí vem um outro texto que ele está falando para o povo assim, não esquenta a cabeça não, Deus está aí, Deus está vendo que você precisa de tudo isso. Então é preciso analisar. É isso que o Kardec faz aqui. Não dá para tomar ao pé da letra, porque se tomadas ao pé da letra, essas palavras, esses textos que nós lemos aí, do capítulo 6 de Mateus, isso significaria a abolição total de qualquer previdência, de qualquer esforço, de qualquer empenho de trabalho, de busca. Isso levaria à acomodação, simplesmente isso, né? Então, o que ele vai dizer aqui, ó? E por consequência, todo progresso não ocorreria. Então, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas, suas forças intelectuais não seriam colocadas em atividade e ele não cresceria. Isso vem se chocar com tudo que foi dito antes. Então, é evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera antes, e até com as leis da natureza. Deus criou o homem sem casa, sem roupas, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Então, o que o Kardec resume aqui é o seguinte, ó, esses textos que nós lemos aí, não se pode ver nestas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Nós temos em torno disso uma série de outros textos, uma série de outros conteúdos de altíssimo teor dentro da doutrina espírita, da obra de Kardec, que a gente poderia ficar aqui enumerando por mais meia hora, 1 hora, tudo isto relacionado ao buscai e achareis. A responsabilidade atribuída ao homem para o seu crescimento, para a sua sobrevivência, para o seu progresso, né? Um exemplo simples, só para falar sobre a prece. Isso ele coloca no capítulo 27, que vai vir aqui logo em seguida, no tópico chamado Eficácia da Prece. Ele cita lá um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, onde está assim, isso, palavra de Jesus, né? Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Ora, você não pode jamais tomar uma frase dessa aqui ao pé da letra. Jamais. Porque isso anularia todo e qualquer problema. Eu me coloco de joelho, peço com fé, porque Deus vai me dar. Ora, não é assim. Não é isso que deve ser compreendido em torno dessa questão. É preciso compreender o que nós vamos obter sempre através da prece,
o que nunca nos será negado se pedido com sinceridade, com fervor, com confiança. Eu posso até dizer textualmente aquilo que o Kardec vai dizer lá no capítulo 27, nesse ponto aqui. Tem 3 coisas que nós podemos ter 100% de certeza que sempre nós vamos conseguir através da prece, se ela for feita com sinceridade, com fervor, com fé, com confiança, né? Vamos lá? Coragem, esperança, resignação. Podemos ter absoluta certeza. E mais um quarto. Bons espíritos sempre virão em nosso auxílio para nos sugerirem ideias boas, para nos auxiliarem, para nos fortalecerem, para nos infundirem calma, coragem, esforço. Agora, acreditar nisso aqui, nesse texto aí, ao pé da letra, é ingenuidade. Jesus, ou ele não disse isso, ou não foi isso que ele quis dizer. Simplesmente. E aí a gente teria inúmeros textos que eu não vou passar aqui, porque não há necessidade. Ele fala, perdoar para ser perdoado, então resulta do buscar. Fé, não confundir com presunção, é preciso trabalhar. E aí vai embora. A prece para atrair os espíritos bons, mas é preciso fazer a prece. Eu quero terminar aqui essa palestra com essa frase aqui do Kardec. Renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Isso também é do buscai e achareis. Porque aquela frase inicial do Cristo, ela está junta. Aqui está didaticamente separado. Um capítulo para cada coisa. Mas lá, ela está junta, separada apenas por ponto e vírgula. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. É uma frase só. Está tudo junto. Então, o que o Kardec está dizendo com relação à importância de você buscar, através da prece, fazer, não renunciar a esse recurso que está à nossa disposição. Confiar efetivamente na providência divina. Confiar no anjo guardião, nos espíritos amigos. Porque toda vez que nós orarmos com fé, com fervor, com sinceridade, com firmeza de propósito, pedindo ajuda, ela nos será dada. Talvez ela não venha nos moldes que nós esperássemos. Talvez o socorro não venha de uma forma material, assim, retumbante, impactante. Mas o socorro sempre virá. É um socorro jamais recusado quando pedido com sinceridade. Então isso aqui, esse texto que está aqui, é fundamental. Não renunciar à prece, não abrir mão dela, confiar na providência, porque se eu renunciar à prece, se eu abrir mão disso, eu estou negando a bondade de Deus, eu estou dizendo que eu não acredito. Então eu estou recusando para mim mesmo um auxílio que eu poderia ter e que eu poderia também prestar aos outros através da prece. Porque nós podemos, sim, eficazmente orar em prol das outras pessoas. Nós podemos orar com sinceridade, podemos enviar para as pessoas bons fluidos, podemos orar por quem está doente, orar por quem está desencarnado. Há quem apregoe que não se deve orar pelos desencarnados. Algumas religiões adotam, porque isso não está prescrito nos evangelhos. Isso o Kardec também perguntou aos espíritos. Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo.
Não precisa ficar entrando em detalhe. O próximo está onde? Ele está desencarnado, então ora por ele. Orar por ele é fazer um bem a ele, é fazer chegar até ele um alívio, uma esperança, uma força. É despertar, quem sabe, em alguém que está passando mal no mundo espiritual, um desejo de melhora, um desejo de mudança, um encorajamento, uma esperança, fazer nascer a fé naquele que a perdeu. Então, tudo isso nós podemos conseguir, desde que nós não nos acomodemos, que nós vamos realmente a fazer uso do recurso que está à nossa disposição. A prece está à nossa disposição, 24 horas por dia. É uma conexão que nunca cai. Deus não dorme. Então nós temos 24 horas por dia esse recurso fantástico à nossa disposição. Que Deus nos abençoe. Muita paz, bom domingo a todos.